Olá, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejam bem-vindos. Vamos lá, né, pessoal? Já 20 horas e 1 minuto, né? Vamos começar a fazer a nossa prece inicial, né? Para a gente começar, então, preparando o nosso ambiente, tá? Vamos fechar os olhos e vamos manter o nosso pensamento elevado, abrindo o nosso coração e deixando com que as energias do alto possam nos envolver, possam nos abençoar. Senhor Jesus, que este momento seja um momento especial na nossa vida, porque é o momento presente que estamos vivendo, onde nós podemos mudar a nossa existência, podemos iniciar o exercício de espiritualização, mudança de atitude mental, emocional. Podemos escolher de uma forma melhor e podemos nos tornar receptivos às boas influências daqueles que nos amam e que aqui estão nos abraçando espiritualmente, nos intuindo, nos auxiliando, nos protegendo. Pedimos essa mesma proteção, essa luz, este amparo para todos os lares que estão ligados a nós na oração. Todas as casas espíritas aqui representadas, todos os grupos de estudos aqui representados. Abençoa todos os irmãos que também do plano espiritual nos acompanham, aqueles que estão necessitando e aqueles que estão ajudando. E que possamos formar uma grande corrente de amor, a família universal, aquelas pessoas que já estão voltadas para o bem, que já estão voltadas para a caridade, para o entendimento, para a compreensão e para o perdão. Abençoa principalmente, Senhor, as pessoas que não gostam de nós ou que estejam com alguma prevenção contra nós, ou que não estejam nos compreendendo neste momento, que nós possamos compreendê-las, que possamos perdoá-las, auxiliá-las, irradiar coisas boas para que elas se sintam bem e tenham saúde e equilíbrio. Muito obrigado por tudo, Senhor, que a luz do teu amor nos envolva, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, tá? Todas as terças-feiras a gente tem o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, né? Nós já estamos caminhando para o término, nós estamos no último capítulo, que é o capítulo 20, Comovente Surpresa, né? E nós vamos dar continuidade, então, a este capítulo, tá? Lembrando que neste capítulo nós estamos no ponto em que o Druso, que é o dirigente da Mansão Paz, que é uma mansão, um posto de socorro, um hospital, né, que é localizado numa região de grande sofrimento nas regiões pós-morte, né, que rodeiam o planeta. E o Druso é o dirigente, ele faz uma espécie de anamnese, né, com os pacientes que chegam, porque chegam justamente dessas regiões de muito sofrimento, de muita dor, né? Chegam deformados, chegam irreconhecíveis, né? São levados para dentro da mansão, mas precisam ser identificados. E o Druso, todas as noites, durante horas, ele ficava lá identificando, atendendo e descobrindo a história de cada paciente. Porque ele colocava a pessoa em hipnose e acabava descobrindo a história da pessoa contada pela própria história, né? Então ele fez isso até que ele encontrou a Ida, né? Que tinha sido a esposa dele no plano espiritual, na Terra, na última encarnação, né? A segunda esposa dele, que ele assassinou, né? Ele assassinou envenenando-a, né? Após uma traição que ele surpreendeu a esposa
traindo ele, né, com um primo dela, né? E aí, né, ele ficou muito amargurado, tal, e revoltado e acabou assassinando ela e depois ele morreu. De pouco tempo depois ele morreu em tristes condições, né, de amargura, né, de depressão, de tristeza, tal. E o filho deles, né, que era o que armou o Silas, né, que armou essa situação. Porque como ela era a madrasta do Silas, o Silas queria todo o dinheiro do pai, ele queria para ele, né? Ele não queria dividir com uma moça que tinha praticamente a idade dele, né? Então ele que empurrou ela para a traição e que chamou o pai para ver o que estava acontecendo, né? Então ele que tramou a situação, causou esse drama aí. Então, e agora o Silas e o Druso trabalham na Mansão Paz, né? O Druso é o dirigente e o Silas é o assistente, né? Do pai dele, que é o Druso, ambos tentando se recuperar. E precisavam encontrar a Ida, né? Porque era essa moça aí que o Druso havia matado, que o Silas havia traído, né? Havia envolvido numa trama perversa, né? E agora eles encontraram a Ida, tá? Então vamos lá, né? Feito esse preâmbulo aí, né? Então houve aquela comoção, né? O Druso ficou muito emocionado, ficou chocado a princípio, né? Quando ela citou o nome dele, né? Ele ficou muito emocionado. O, o, o Silas também, né? O Druso e o Silas, né? E aí eles encerraram aquela noite de anamnese, né? De seleção ali das pessoas que estavam precisando de auxílio, que eles ficaram totalmente envoltos ali pela situação, né, de ter encontrado a Ida, né? Depois de muito tempo, depois de décadas, né? Eles encontraram também, logicamente, ela em tristes condições, porque ela também é, participou, né, desse drama todo, né? No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro, ao encontro do André Luiz e do Hilário, que estavam ali aprendendo, né, a respeito da lei de ação e reação, justamente na Mansão Paz ali. Tocava-se de alegria misteriosa de quem solucionara um problema longamente sofrido. E lembrando-nos o estudo da lei de causa e efeito, explicou rápido. Quer dizer, ele estava assim numa alegria misteriosa, né? Porque imagina, né? Imagina você ficar décadas sabendo do que você fez, lembrando, né, do que você fez, sofrendo o remorso ali da situação, precisando se recuperar, precisando ajudar a pessoa a quem você prejudicou, né? Então é uma vida, né, que eles ficaram ali na Mansão Paz, ele e o pai dele, né? Então ele estava com uma alegria misteriosa, né, pelo fato de ter encontrado a Ida e poder então recomeçar uma nova existência, né? Druso e ele tinham sido pai e filho na existência última, e tendo ambos recebido a necessária permissão para trabalhar em busca de Aida, cuja perda haviam provocado, devotavam-se ao serviço da mansão, sob o beneplácito de amigos do plano superior, né? Então eles permaneceram ali na mansão, né? Auxiliando e também procurando a Ida. É interessante, né? Eles, ao mesmo tempo que eles iam trabalhando para ajudar a multidão dos que eram necessitados ao redor e que eram admitidos à Mansão Paz, né? Havia sempre a esperança de um dia encontrarem a Ida, né? E aí até uma coisa que a gente se perguntou na época, né? E até eu acho que perguntaram, inclusive, para o Silas, se eu não me engano, né? O plano espiritual não teria condição de localizá-la? O plano superior não teria condição de localizá-la, né? Há muito mais tempo e provocar né? Esse momento agora, que só agora está acontecendo, não podia ter sido feito há muito mais tempo?
Precisava que eles procurassem, precisava que eles trabalhassem procurando isso durante tanto tempo, né? Então, a resposta que foi assim, né? Que ao tempo em que ela precisava se recuperar, ela precisava estar pronta também para o auxílio. Então, ninguém fica mais tempo do que é o necessário nessas regiões de sofrimento. O tempo que ela ficou era o tempo que ela precisava também nessas regiões. Nós não sabemos das outras encarnações dela, nós não sabemos das dificuldades dela. Nós sabemos que ela se envolveu nessa trama, ela teve também a responsabilidade dela, né? Mas só sabemos isso, né? Então ela também precisava desse tempo, né? Para se recuperar, né? Então, e era o tempo também que o Druso e o Silas estavam trabalhando por ajudar uma porção de pessoas, aprendendo também, criando méritos, criando conhecimentos, criando capacidades, né, para uma próxima encarnação, né? Então, tudo ali tinha o seu momento, tudo tinha a sua função. Se o plano espiritual chegasse e fizesse o trabalho que eles tinham que fazer, era como o professor fazendo a prova do aluno. É o aluno que precisa fazer. Então, embora o plano espiritual poderia ter localizado ela há muito tempo e sabia já onde é que ela estava, cabia a eles o trabalho de procurar, de trabalhar, né? Até que eles alcançassem esse merecimento, tá? A Maria Lígia, ela teria débitos a resgatar? Ela certamente teve as necessidades dela por ter permanecido o tempo que ela permaneceu nessas regiões, entendeu? Ela certamente o sentimento dela, o pensamento dela certamente estava sendo trabalhado, né? Era o tempo que ela precisou. Nós não sabemos porque aqui não falou dos débitos do passado, de outras existências, não falou, nós só temos a última, né? Tá? Então, certamente ela teria as dificuldades dela que dificultaram o processo, né? Ela teria os problemas dela também que dificultaram o processo de sair dessa região há mais tempo, né? Ser socorrida. A Mônica colocou, mas aí não seria mérito deles. Exatamente, assim como é o aluno que precisa fazer a prova. Ah, mas o professor sabe, por que que não faz? Porque não é para ele fazer, é para o aluno fazer. Entendeu? Então, nós somos os alunos. Por isso que os espíritos não fazem por nós o que é o nosso dever. Exatamente por isso. Ah, mas eles não podiam nos ajudar fazendo tal coisa, às vezes afastando certos espíritos. Tá, mas tudo tem uma função. Nós estamos em aprendizado. Quando é possível, quando é necessário, eles afastam certas entidades, né? Mas tem certas circunstâncias que não. Nós precisamos melhorar nossa vibração, precisamos aprender a resistir às tentações. Então, é todo um processo de aprendizado, de melhoria, de fortalecimento, né? Tá, pessoal? Ok? Então vamos lá. Ao preço de tremendas lutas, na própria recuperação, chegaram a conquistar amizades sólidas. Olha o caminho que eles fizeram. Então, nesse caminho, eles conquistaram amizades sólidas, experiências notáveis. Contudo, a recordação da jovem sacrificada constituía-lhes envenenado acúlio, né? Espinho, né? Nos refolhos do ser. Quer dizer, eles conquistaram muita coisa em termos de melhoria ali na mansão, mas a lembrança ali do que fizeram para a Ida, lembrando que ela não foi totalmente inocente na situação, tá? Ela teve a sua parcela e nós não sabemos em outras ocasiões o que ela também não caiu, né? Talvez ela seja uma reincidente no campo da traição, no campo do envolvimento em situações assim. Talvez ela fosse reincidente, a gente não sabe, né? Mas ela também não era uma pessoa que estava alheia a tudo ali,
né? Totalmente sem responsabilidade. Ela teve a responsabilidade dela, né? Então eles foram aprendendo, eles foram, né, trabalhando, mas tinha a questão da ilha, da ida, que era como um espinho envenenado nos refolhos do ser, né? Então nós não sabemos, né, a história da ida, né? Assim era que, para mais ampla elevação na luz infinita, necessitavam ressarcir o infamante débito, e acentuava, esperançoso, com ignota ventura, a luzir-lhe no olhar. Então, assim era que, para mais ampla elevação na luz infinita, eles necessitavam ressarcir o infamante débito. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar também, né, a respeito da ida, né? Para que ela passasse por essa prova desse enredo em que ela foi envolvida, o que que leva a gente a pensar também? Provavelmente ela pode ter feito isso para alguém em outro momento. Porque a gente acaba passando pelo tipo de prova que a gente fez os outros passarem. Entendeu? Então a lei de ação e reação também prevê isso. Que a gente passa pelo tipo de dificuldades que a gente fez os outros passarem. Então, para que ela se enredasse nessa situação, que ela se enredou, seria lógico ela ter participado de situações em que ela também envolveu outras pessoas, entendeu? Então seria lógico a gente pensar assim também. Nós não temos, aqui é só uma especulação, né? Só uma suposição, não é um fato, né? Seria só em uma extrapolação aí uma coisa lógica, tá? Conforme a lei de ação e reação, né? Então eles precisavam quitar desse débito que eles, o Druso e o Silas, sentiam ter com a Ida. E realmente tinham, entendeu? Então cada um tem as suas necessidades, tem a sua história, tem os seus débitos, tem os seus créditos também, né? Cada um tem aquilo que fez e que se sente em débito, né? Então o Silas e o Druso, né? Certamente eles também passaram por coisas que eles precisaram passar, mas eles se comprometeram criando um novo débito, vamos dizer assim, né? Dentro de 3 dias, disse o Silas, né, meu pai deixará o encargo de orientador da instituição, alçando-se, por fim, à companhia de minha mãe, para regressarem brevemente à reencarnação que os espera, sob a guarda de alguns amigos nossos, né? Então aqui o planejamento deles, né? Quer dizer, o Druso deixaria, dentro de 3 dias, ele deixaria a mansão, né? Ele iria com a mãe dele, né? Do Silas, né? A primeira esposa lá do Druso, né? Que havia falecido, tá? Ele era viúvo, né? Então, eles regressarão à Terra brevemente, numa nova encarnação. Como a Dona Laura e o Ricardo já estava reencarnado, a Dona Laura que foi depois, né? Só que aqui a situação é um pouco mais drástica, né? A situação aqui é um pouco mais complicada, tá? Quer dizer, bem mais complicada, né? Então, para regressarem brevemente à reencarnação que os espera sob a guarda de alguns amigos nossos, quer dizer, sob os cuidados de alguns espíritos amigos, né? Ok. Meu pai partirá primeiramente. Pouco depois, minha abnegada genitora o seguirá para internação na carne. Internação na carne seria reencarnar, né? E mais tarde, quando se consorciarem, olha, a programação vai ser um casamento já programado, os dois já, né, vão se consorciar aqui na esfera dos homens, né, aqui na matéria, recolher-me-ão nos braços, na condição de primogênito, vai ser o primeiro filho do casal, para que nós três venhamos a receber a ida sofredora em nossos corações.
né? Então eles vão preparar para que tenham condição de receber a ida, né? Os três vão receber a ida, que vai vir numa condição mais sofredora, tá? Talvez pelas condições psíquicas dela, a gente não sabe, né? Os débitos que ela trazia já, a gente não sabe, né? Mas ela vai vir com mais dificuldades. É interessante isso, né? É que a gente não sabe a história anterior da ida, né? Conceder-nos a Jesus a felicidade de resgatar a imensa dívida com a assistência amorosa de minha mãe, que renunciou à alegria da ascensão imediata em nosso benefício, né? Então, olha só, né? Eles vão ter todo esse programa, né? De cada um tentando se reestruturar, menos a mãe dele, né? Que não é propriamente um. Ela vai ser um espírito que vai ajudar, tá vindo para ajudá-los, né? Mas os três ali é um processo de reajuste mesmo, né? Então, mas Jesus vai conceder a eles a felicidade de resgatarem essa dívida com a ida e uns para com os outros ali, com a assistência amorosa da mãe, né, do Silas. E na última encarnação já demonstrava qualidades já diferenciadas, né? Ela já era uma pessoa ponderada, já era uma pessoa mais dada à caridade, né, à religião, à fé, né, a fazer o bem. Então ela já era uma pessoa diferenciada ali no contexto familiar, né? Pelas conquistas dela, né? Então ela vai voltar com eles, vai ser ali o pilar, né? A mãe dela, a mãe deles ali, a mãe do Silas, né? Vai ser o pilar moral ali, espiritual, né? Da família. Ok, pessoal? E ela renunciou, para isso, ela renunciou à alegria da ascensão imediata. Como assim a ascensão imediata? Porque ela teria condições de estar em outros planos superiores. Ela podia imediatamente estar, ascender a outros planos mais elevados. Mas ela renunciou a essa alegria. Essa é a renúncia, né? Que você renuncia a certos prazeres, a certas alegrias, a certas gratificações, mesmo espirituais, né? De bênçãos que ela podia colher em regiões superiores para estar junto aos seus, né? Ajudando, amparando, socorrendo para que eles se levantem, entendeu? É isso que ela vai fazer, tá? Lógico que, né? Ela vai dar um grande exemplo, né? Espiritual para todos eles e para muitos outros espíritos, né? Então a pessoa só ganha, na verdade. Fazendo bem, a gente só ganha. Mesmo que a gente não ascenda para outros planos imediatamente, a gente vai ganhando cada vez mais em termos de amor, de compreensão e tudo mais, né? Certo, pessoal? Ok, tá ficando claro, pessoal? Tomar uma aguinha aqui. Ai. É o amor incondicional, né? Que vocês estão falando, né? Amor maternal. O sublime amor maternal, né? Assim que os espíritos chamam. O sublime amor maternal, né? Então é algo realmente. Muitas mães fazem isso, né? Muitas mães, principalmente, né? As mães, as mulheres, né? Fazem muito isso. A Maria Lígia, são encarnações missionárias, podemos dizer assim? Sim, é uma grande missão, né? E geralmente um espírito assim não vem só com a tarefa de ajudar o núcleo familiar.
Geralmente vem com uma tarefa de também ajudar o núcleo familiar, mas acaba ajudando a comunidade, acaba ajudando. Depende. Depende da área em que vai atuar, depende o contexto, né? As necessidades ali. Mas geralmente não tem impacto só na família, não. Porque as pessoas mais evoluídas, pessoas numa condição mais desenvolvida, né? Não tem jeito, né? Acabam tendo uma certa liderança, acaba tendo uma certa influência na região, né? Com as amizades, com aquilo que estuda, com o que trabalha, com acaba tendo, não tem jeito, né? Acaba tendo um impacto sobre os empregados ou sobre, né? Então, é assim, né? A pessoa que ama, né? Ela acaba estendendo a influência sob um raio cada vez maior de pessoas, né? Então é assim que funciona, né? Tá? Então não vem só também para a família, só para, né? Geralmente não é assim, não. Ok, vamos lá? Deixa eu ver aqui. Como podem observar, nós mesmos, segundo a lei, buscamos a justiça por nossas próprias mãos, né? Aqui num sentido positivo, a gente não deve buscar a justiça pelas nossas próprias mãos, no sentido de nos tornarmos justiceiros. Mas aqui o que ele está querendo dizer é que nós mesmos é que precisamos reconstruir, buscando a aplicação da justiça através do nosso entendimento, através de uma nova oportunidade, a gente aceitando as necessidades da justiça divina, né? A começar na nossa própria consciência, que é onde está inscrita a lei de Deus. Então, os espíritos mais conscientes, eles mesmos buscam a realização dessa justiça com as próprias mãos, para fazer o bem com as próprias mãos. Vocês entendem? Então, é diferente de nós nos tornarmos justiceiros para fazer o mal, em nome de justiça, né? A gente fazer o mal às pessoas, né? O assistente mostrava na face o deslumbramento de uma criança feliz. E você, perguntou Hilário de Chofre, continuará você ainda aqui? Não, respondeu o companheiro generoso. Com o afastamento de meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para as novas tarefas na medicina humana, com vistas à minha próxima romagem terrestre. Como a gente viu já anteriormente, o Silas, ele na última encarnação, ele era formado em medicina, mas ele nunca quis exercer. A mãe dele influenciou ele para que ele fizesse medicina, né? Já pensando nas possibilidades de auxílio, de amparo aos sofredores e tal, mas ele nunca quis exercer a medicina. Ele acabou, ele queria ficar interessado, ele ficou interessado nos negócios do pai, ele, na fazenda, tal, dinheiro, mas ele se esquivou. Agora ele queria retomar o caminho, né, na medicina, né? Vai ser com mais dificuldades, vai ser com mais, né, com mais empecilhos aí, mas ele pretende estudar no plano espiritual, ele vai ter alguns anos, porque veja bem, o pai dele e a mãe ainda vão reencarnar. Eles ainda vão reencarnar, ou seja, né, por mais cedo que eles se encontrem e que venham a ter filhos, vamos pensar, por mais cedo que seja, 17, 18 anos, antigamente se casavam mais cedo, né, tinham filho mais cedo e tal, mas que fosse, né, 20 anos que fosse, né, pode até ser mais, né, a gente não sabe. Mas ele vai ter, o Silas vai ter ainda por volta aí, vamos pensar então em termos de uns 20 anos pela frente, para estudar medicina, para se preparar no plano espiritual, para daí ele vir reencarnar, né? Então tem bastante tempo ainda para se preparar, tá? Né? Você vê as coisas são demoradas, né? São morosas, né? No campo do espírito
se pensa a longo prazo, né? Não é uma coisa assim, né? Então vamos lá. Mas ele vai se preparar, vai dar para se preparar bem, né? O problema é que esquece, né? Mergulha aqui e acaba esquecendo. Mas aí depende de nós fazermos lembrar através do nosso esforço, do nosso estudo, através, né, de buscarmos nos refolhos do ser. Né? E quanto mais a gente busca espiritualização, quanto mais a gente busca esse mundo para dentro, no sentido positivo, né? Mais a gente se conecta com a nossa programação nesse mundo, né? Então depende muito da gente buscar a intuição, buscar, né? As coisas mais profundas, né? Ok. O comunicado alterava-nos o programa, disse o André Luiz aqui. Convinha, de nossa parte, encerrar os estudos na generosa instituição. Porquanto Druso e Silas, desde a primeira hora, haviam sido ali nosso apoio claro e fiel, né? Então eles sentiram que ia encerrar também o trabalho deles ali, o estudo de ambos, né? Do André Luiz e do Silas, né? Porque eles tinham no o André Luiz e o Hilário, né? Porque eles tinham no Druso e no Silas o apoio logístico ali, todo o apoio, né? Doutrinário ali que eles precisavam, né? Abracei o assistente, sentindo-lhe a falta por antecipação. Silas era mais um amigo de quem me devia apartar. Felicitei-o pela vitória alcançada e com ele consideramos igualmente o impositivo de nosso adeus. Né? Porque eles ficaram alguns anos ali. A gente até viu isso, né? Eles ficaram alguns anos ali na Mansão Paz. O André Luiz e o Hilário, né? A mudança administrativa na casa não nos encorajaria qualquer dilação, qualquer demora, né? Para nós, também a partida fazia-se inadiável. O denodado companheiro enlaçou-nos com irreprimível carinho e lágrimas de sublime reconhecimento jorraram-nos dos olhos. Quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens? Né? Querendo dizer que se aqui a gente sente as separações, a gente não sente menos lá no plano espiritual. Lá se sente muito também as separações, né? Ok, certo, pessoal. Né? O ser humano é o mesmo em qualquer lugar, né? E lógico que a gente esclarecidos, equilibrados, a gente aprende a administrar melhor certos sentimentos, né? Mas continuamos a tê-los, né? A Sueli, quando da nossa programação sabemos em que momento vamos desencarnar, o que vamos deixar daqui. Sueli, nós temos uma certa programação, depende muito de pessoa para pessoa, ter acesso, né, mais ou menos amplo à sua programação. Né? Então, se a gente veio sabendo da nossa programação, tem espíritos que não vêm sabendo da programação. Nem no plano espiritual ele não soube, porque é uma reencarnação compulsória, né? Então ele nem teve acesso àquilo que estava programado. Mas se a pessoa vier com essa programação, sabendo do tanto de tempo que vai viver aqui, se ele conseguir concluir, ele no íntimo, ele sabe mais ou menos o tempo que ele vai permanecer. Então ele pode, em se aproximando da época, ele pode sentir intuitivamente, ele pode perceber. Ou ele pode ter uma impressão ao longo da vida, se ele vai viver pouco aqui, ou se vai viver bastante. Às vezes a gente tem alguma impressão mais ou menos vaga, né? Aí depende, tá? Ok. Então vai depender da nossa capacidade, né? De lembrarmos mais ou menos, né? Intuitivamente aí
né? Do que nós programamos, né? Decorridos 3 dias sobre a nossa derradeira conversação, achávamos-nos no maior recinto do grande Instituto de Socorro Espiritual. O instrutor e o assistente despediam-se dos amigos. O enorme salão estava repleto. No largo estrado em que se destacava a direção, Druso aparecia ladeado pelo instrutor Arando, a quem passaria o governo do estabelecimento. Né? Então já tinha ali, você vê que o negócio é rápido ali, né? 3 dias depois já estava lá o substituto, já estavam passando, né? Passando a faixa lá pro substituto, né? Pro novo governador ali da Mansão Paz, né? Novo dirigente, né? E pela esposa, ele estava ladeado, né? Pelo instrutor, né? Do lado dele o instrutor Arando, que seria o novo dirigente, e pela esposa querida, a esposa do Druso, né? A primeira esposa dele, né? Aqui na Terra. Aquela que lhe ofertara no mundo os sonhos doces do primeiro matrimônio, cujos olhos serenos exprimiam irradiante bondade, né? A condição de elevação da esposa dele. Outros benfeitores, incluindo o nosso caro Silas, ali também se encontravam atenciosos e emocionados. Na multidão dos ouvintes estávamos nós, renteando com os assessores e funcionários do grande hospital-escola, ao pé de mais de 300 internados. Né? Quer dizer, bastante gente, né? Bastante gente. Silvana, meu marido falava sempre que ia morrer jovem, né? Então, às vezes a pessoa, né, ela tem aquilo já meio claro dentro dela, né? Então, pode acontecer, né? De qualquer forma, a gente tem que tentar viver o máximo possível, né? Até onde a gente vai conseguir, tentar levar uma vida saudável, equilibrada, né? Mas nós não sabemos da nossa programação, né? Então, Deus é que manda, né? Todos os enfermos, abrigados e servidores vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. Olha só, né? Todos os enfermos e abrigados e servidores vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. As manifestações comovedoras multiplicavam-se, incessantes. Até porque ele era aquele que acompanhava desde o início ali, conhecia cada um, conhecia a história de cada um, né? Tratava como um pai ali cada necessitado que ali estava, né? Se recuperando, né? Enquanto música leve nascia de instrumentos ocultos, espalhando-se em surdina, todos os doentes em fila movimentada queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor, que os acolhera generoso. Olha que bonito, né? Quer dizer, todos os doentes ali formavam uma fila movimentada, né? Que iam ali, né? Pessoas que o André Luiz até citou, né? As assembleias lá. Era difícil aquele que não tinha problemas na pele, que não tinha, né? Marcas, né? Ainda deformidades, né? O André Luiz fala que era como internos de um hospital, né? De Hansenianos, de alguma coisa parecida assim, né? Ele fala, né? Quando ele viu primeira vez a assembleia, né? Dos internos ali. Então eles formavam fileira para cumprimentar o instrutor, né? Velhinhos trêmulos abençoavam-lhe o nome. Irmãs cujo aspecto falava de laboriosa renovação, ofertavam-lhe as flores torturadas e tristes que o clima inquietante da mansão era capaz de produzir. Olha que coisa, né? Quer dizer, mulheres, né? Que falavam que se apresentavam, né? De um modo que demonstrava a renovação delas, né? Ofertavam flores torturadas, que era o máximo, né? Flores torturadas e tristes, que era o máximo ali que o clima inquietante, né? Da região ali, da mansão, era capaz de produzir,
Que coisa, né? Entidades diversas recuperadas ao hálito de seu incansável devotamento, endereçavam-lhe expressões respeitosas e amigas, enquanto jovens inúmeros lhe osculavam as mãos, beijavam as mãos dele, né? Muitos jovens que também estavam ali, né? Internados, né? Pode ser, inclusive, que o Druso reencontre muitos desses reencarnados no futuro. Eles costumam fazer isso, inclusive, né? Eles costumam fazer isso, né? Muitas vezes a pessoa, né, reencarna, né? Tem lá um programa de trabalho, não vem aqui só para ganhar vida, já vem também com um programa de trabalho, um programa de trabalho social, religioso, ou seja o que for, de auxílio, de amparo, né? E muitas vezes nas imediações fazem reencarnar aqueles que eram seus tutelados durante décadas, às vezes, né? Aí que nascem muitas amizades, ou se fortalecem muitas amizades que no futuro surgem espontâneas. Parece que já conhecia, a voz parece que é familiar, né? O jeito, né? Parece que é familiar, alguma coisa lembra. É assim que nascem, né? Essas relações, né? E que aqui na Terra acabam reaparecendo de alguma forma, né? As pessoas acabam se aproximando e às vezes o tratamento continua, né? Às vezes Deus permite, né, que aquela terapêutica que era feita na Mansão Paz, ela continuasse na Terra, porque todos vão precisar reencarnar, né? Então, muitas vezes eles fazem isso, né? Ok, certo? Vamos lá. Para todos possuía Drus uma frase de enternecimento e carinho. Choro discreto surgia aqui e ali. Todos devíamos ao mentor admirável esclarecimento e esperança, energia e consolação, né? Todos se sentiam devedores ali do Druso pela, pela, pela ajuda que receberam do Druso, né? Pelo carinho com que ele tratava a todos, né? O novo chefe, após a cerimônia simples da transmissão de responsabilidades, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus é o grande, né? O mentor maior, né? O condutor maior de todos nós. No plano espiritual isso é mais claro, é mais límpido, né? Que todos trabalham ali em nome de Jesus, né? Para falar a verdade, disse o André Luiz, porém não creio que o instrutor Arando, recém-chegado à casa, pudesse naquela hora atrair-nos mais dilatada atenção, né? Quer dizer, ele dizendo, sendo bem sincero, para falar a verdade, o instrutor Arando ali não nos chamava muita atenção naquele momento ali. Talvez depois até pudesse se vincular, então, mas na hora ali, toda a atenção deles estava voltado pro Druso e pro Silas, né? Então não era alguém ali que eles estivessem muito ligados naquele momento, né? E tão logo se acomodou na poltrona que a solenidade lhe reservava, Druso ergueu-se e rogou permissão para orar a despedida. Todas as frontes penderam silenciosas enquanto a voz dele se elevou para o infinito, à maneira de melodia emoldurada de lágrimas. Senhor Jesus, clamou humilde, neste instante em que te oferecemos o coração, dera que nossa alma se incline, reverente, para agradecer-te as bênçãos de luz que a toca incomensurável bondade
incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão. Estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias. Nas sendas mais escabrosas, eras em tudo o meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista de minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho neste pouso restaurador, com assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor de novo dia. Agradeço-te, pois, os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa tão pesado tenho sido, os companheiros generosos que tantas vezes me suportaram as exigências e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerrará de novo as portas, acompanha-me por acréscimo de misericórdia, com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te, e constrange-me ao convívio da humildade, para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra do meu resgate, e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos desta casa me amparem com seus pensamentos em orações de auxílio, para que no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não me canse de louvar-te o excelso amor para sempre. Bonito, né? Uma bela prece, né? Calor cedroso em pranto, no recinto choviam pequenos flocos luminescentes à maneira de estrelas minúsculas que se desfaziam de leve em nos tocando a fronte, né? Sempre a resposta do alto, né? Porque não estão abandonados, né? Estão sempre acompanhados por dimensões superiores que nos ajudam, que os ajudam, né? Lá na Mansão Paz. Lá fora gritava a tempestade em convulsões terríveis. Cá dentro, todavia, reinava em nós a certeza de que, além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplendia eternamente em luz. Bonito, né? Então, fora ali da mansão, como no começo do livro, né? Que o André Luiz falava, né? Tempestades ali, ventania, né? Fora da mansão ali, né? Terríveis, né? Convulsões terríveis da natureza ali, agreste, né? Cá dentro, né? Dentro da mansão reinava dentro deles a certeza de que além dessa faixa das trevas, né? Da região das trevas, o céu ilimitado resplendia eternamente em luz. Né? A transitoriedade, né, do mal, a transitoriedade do sofrimento, a transitoriedade dessas regiões
E além, regiões celestiais, regiões iluminadas, resplendiam eternamente em luz. Essa é a nossa destinação. Essa é a certeza da felicidade, da luz, da libertação, a que todos nós estamos fadados um dia a alcançar, conforme sejamos hábeis, né, no resgate, né, dos nossos débitos e alcancemos a veste nupcial, como disse Jesus, né? Bonito, né? Reunimo-nos a Silas e juntos abeiramo-nos do abnegado instrutor para as últimas saudações, porque também nós, Hilário e eu, deveríamos partir, já que a nossa tarefa estava encerrada, né? Druso enlaçou-nos paternalmente, talvez porque nos demorássemos no abraço carinhoso, tentando definir-lhe o nosso imenso afeto, pousou em nós o olhar, falando comovido. Deus nos abençoe, meus filhos. Um dia reencontrar-nos-emos de novo, né? Quem sabe, né? Na Terra, né? Talvez quando o André Luiz reencarnasse, a gente não sabe, né? Quanto tempo que levaria, né? Nós não sabemos, né? Ou na Terra aqui, ou de volta ao plano espiritual. Em algum dia eles poderiam se reencontrar novamente, né? E assim todos nós, né, pessoal? Todos nós, os afetos verdadeiros, eles não morrem, eles se fortalecem cada vez mais, né? Mesmo que a gente esqueça quem é a pessoa, a proximidade nos faz relembrar, seja aqui, seja lá, né? E a gente volta a ter a mesma amizade, o mesmo carinho, a gente acaba se reencontrando, né? Com a voz embargada de emoção, beijamos-lhe a destra em profundo silêncio, porque somente as lágrimas poderiam algo dizer de nossa gratidão e de nosso enternecimento num adeus inesquecível, né? Aí nós terminamos, finalizamos mais um estudo, pessoal, né? Um estudo maravilhoso aí desse livro, né? Que nos acompanhou durante toda a pandemia, nos deu força nos momentos de apreensão, né? De insegurança, que nós não sabíamos do futuro, né? Que nos parecia tão incerto, tão, né? Um presente tão diferente, né? Que nós vivemos. E é um livro que nos ajudou a entender os problemas do sofrimento, os problemas da ação e reação, os problemas da evolução, os problemas da Terra e do entorno da Terra, com admirável profundidade, com admirável beleza, né? Então somos todos muito gratos, André Luiz, ao Druso, ao Silas, ao Hilário, a todos esses espíritos que nos mostraram com suas dores todos os casos que foram demonstrados para nós, né? Relatados que são pessoas que estão por aí, ou no plano espiritual ou material, continuam vivendo, continuam lutando, assim como nós, né? Então somos todos muito gratos a todos os espíritos que nos ampararam, né, durante toda essa trajetória que nós fizemos aí, tá? Vamos então, né, finalizar. Semana que vem a gente começa os mensageiros, tá? A semana que vem a gente começa os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, né? O primeiro é o Nosso Lar, o segundo é os Mensageiros. Então a gente já engata aí na próxima terça, a gente já se compromete já a começar com vocês já, né? O segundo livro da série Nosso Lar, que é Os Mensageiros, que é um livro maravilhoso, um livro sensacional, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Então vamos fazer nossa prece, né? Agradecer também nosso Mestre Jesus. Senhor, só temos que te agradecer pelas bênçãos recebidas, pela luz que se fez em nossos corações, em nossos pensamentos,
por todo o amparo que tivemos ao longo deste livro, essa viagem maravilhosa de conhecimento, de fraternidade, de enternecimento, de consciência, de alerta, de auxílio. Muito obrigado, Senhor. Guardamos para sempre em nosso coração, em nosso pensamento, as lembranças que aqui colhemos, as informações e os exemplos que aqui observamos. Que o teu amor envolva todos aqueles que estão conosco neste momento e todos que estarão nos próximos estudos, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Que muitos outros irmãos possam se beneficiar daquilo que nós estamos, neste momento, vivenciando. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado, tá? Minha gratidão a todos vocês, meu carinho. E amanhã a gente não tem a reunião aqui, né? A gente tem a nossa reunião na Casa Espírita, a reunião mediúnica, né? Mas na quinta-feira a gente retoma o estudo com Joana de Ângeles, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.